Era muito difícil. Primeiro que ninguém queria ser defensor público, se ganhava muito pouco. E eu tinha uma máquina de escrever, levei a máquina de escrever para lá e fui trabalhar de defensor público. A gente não tinha quase que apoio nenhum. O Ministério Público não nos via com bons olhos. Principalmente por nós tratávamos dos assuntos dos pobres. Nós éramos vistos como inimigos dos ricos. Meu nome é Benedito Monteiro Filho, sou filho do Benedito Monteiro, escritor, advogado e criador da Defensoria Pública. Candidato primeiro a governador do estado, depois renunciou em razão das forças democráticas que na época se uniram para eleger, na época, o governador Jader Barbalho. Se candidatou, ficou como primeiro suplente e foi convidado para ser procurador-geral do Estado. E nessa oportunidade de ser procurador do Estado, ele achou uma brecha para ser criada a defensoria, que era o grande sonho dele, que era a defesa dos mais necessitados. Então, a luta deles, desde o início, desde quando ele foi preso, foi em razão disso, foi pela luta da reforma agrária, e montou aqui a Procuradoria com a Defensoria Pública acoplada, que ainda não era dividida. E a partir daí montou a sua equipe com base sempre nos movimentos sociais. A maioria dos advogados que trabalhavam, que foram, à época, nomeados como defensores, sempre pertenciam ou eram representantes dessas classes, né, dos sindicatos, das associações de bairro. E aí ele começou, então, com muita dificuldade, né? Foi primeiro para a Cefa, não tinha sala, não tinha nada, não tinha prédio. Começou uma sala da Cefa e dali foram estruturando e montando a defensoria. O político Benedito Monteiro sempre foi uma pessoa muito corajosa e aguerrido, né? E uma época difícil, naquela época, que não tinha tantos recursos, mas ele sempre pautou a questão política dele, a vivência política dele como político, nessa questão da reforma agrária. Esse foi o grande sonho dele e a idealização dele de ser político para defender essa tese, né, da reforma agrária. Inclusive, defendeu quando foi eleito na época, levou isso, foi feito um grande avanço nessa área da Constituinte, na época, sobre a reforma agrária. A nossa convivência, por exemplo, com um familiar, né, ele se doava totalmente para a política. A minha casa sempre era cheia de gente de todo as facções, como diz outro, de política que tinham na época, que defendiam as causas populares. Aí foi preso justamente porque defendia. Ele foi absolvido na época no tribunal militar e tudo, e depois teve a anistia e ele voltou, se candidatou de novo. A família sempre foi contra, pelos motivos, né? Ser preso, a gente foi torturada, meu pai foi torturado, a nossa casa foi invadida, enfim, nós sofremos de 64 até 82 todos os tipos de invasões que poderiam ser feitas. Por exemplo, tinha quando chegava aqui qualquer autoridade aqui em Belém, qualquer que fosse, um ministro ou um governador, alguma coisa, eles recolhiam o bené. Recolhiam ali onde é as 11 janelas, hoje era o exército. Então, toda vez que chegava uma autoridade, era ele, eu acho que o Rui Barata também é preso, o Jinx e outras pessoas que tinham ligação com esse movimento. Mas ele não desistiu. Quis entrar de novo, a família toda foi contra, mas ele sempre foi para cima. Tinha muitas atividades, ele gostava dessa vida dele, de político e escritor. E ouvia muitas pessoas. Então, a maioria das histórias, dos romances dele,
são de histórias que ele ouvia, tanto no interior, no Alenquer, quanto no convívio dele. Então, ele foi criando esse romance. Eu tinha um avô meu que era cearense, o pai da minha mãe. Contava muitos causos do Ceará. E aí ele foi juntando tudo isso e foi fazendo os romances dele. Ele nunca foi de recuar nos posicionamentos dele. Então, toda vez que acontecia alguma coisa que fosse para interferir, que fosse para tentar segurar, ele dobrava a vontade dele de fazer as coisas. Tanto com a morte do Paulo, como a do Gabriel, por exemplo, o Gabriel, que é o defensor, né, que foi para Marabá e tudo, eles estavam juntos. E eu acho que, se não me engano, o Paulo também estava lá, Paulo Fonteles. E aí eles tinham ido pegar um cartaz e tal. Quando voltou, o Gabriel tinha sido assassinado. Então ele sempre foi para cima, nunca recuou. Mas a ideia do Bené de defensoria sempre foi acolher aqueles que tinham menos possibilidades de ter recursos para se resguardar do direito, dos seus direitos. Então essa sempre foi a vertente do Bené. Aliás, foi a vida dele isso. Isso está nos romances dele e tem, por exemplo, na defensoria, eu acho que ele fez várias ações como procurador do Estado também e como da Defensoria Pública, como representante da Defensoria Pública, contra essas situações. Então, sempre ele pautou a trajetória dele nessa luta. Bom, eu sou Carlos de Santos Souza, estou na Defensoria Pública desde 1983, fui um dos primeiros defensores designados, nomeado para atuar numa região de conflito, né, onde foi minha primeira comarca, que foi a comarca de Viseu, uma vez que o conflito que esse foi designado, ele era localizado no município de Viseu. A Defensoria Pública ela foi criada no bojo da Procuradoria-Geral do Estado, através da emenda constitucional número 18. Né? Até então, o objetivo da Procuradoria era substituir aquele trabalho que antes era feito pelo Ministério Público, que era a defesa do Estado e a assistência judiciária aos necessitados. E a partir daí, com a nomeação do primeiro Procurador-Geral do Estado, que foi o Dr. Benedito Monteiro, ele passou a contratar, a nomear advogados para funcionar como advogado dos legalmente necessitados. O Dr. Benedito Monteiro inovou nessa atuação, né, dos defensores junto aos conflitos fundiários. O objetivo era conseguir que as pessoas tivessem a sua terra, as pessoas tivessem a sua casa, o seu lar para poder morar. Então, vários defensores foram nomeados a partir de 1º de agosto de 1983, e especificamente para atuar em alguns conflitos. No caso, o Dr. Roberto Martins, também foi um dos primeiros defensores nomeados, foi para a região do sul do Pará, atuar naqueles conflitos fundiários do sul do Pará, que eram um conflito assim, muito perigoso naquela época, e eu fui designado para atuar na Glória Cidapá. Concomitantemente a isso, também foram nomeados alguns defensores para atuar nos conflitos urbanos. Nessa época, o município estava em expansão, né, e começaram a haver muitas invasões, tá, invasões de terra, para que o pessoal procurasse um local para morar. E o papel da Defensoria Pública era procurar manter aquele pessoal na terra. Os defensores eles não incentivavam ninguém a invadir a terra. Eles apenas apoiavam após as invasões, para que as pessoas permanecessem naquele local e lá eles construíssem o seu local para morar, a sua residência, né? E assim foi feito. Se vocês forem observar hoje, o município de Ananindeua, praticamente, grande parte da área do município de Ananindeua foi expandida mediante invasões. E a Defensoria Pública teve um papel fundamental para manter esse pessoal nessa área principalmente de Ananindeua. Nós começamos no prédio da Cefa, Secretaria da Fazenda, que foi cedido pelo Procurador-Geral da Fazenda na época. O Bené não tinha espaço para instalar o gabinete da Procuradoria, né? E foi o único local que conseguiu, foi justamente na Cefa. Em 85 nós alugamos o prédio do Bixaramatá, onde foi feita a primeira sede da Procuradoria-Geral da Defensoria Pública. Depois do Bené, mudou o procurador, foi o doutor Frederico Coelho de Souza, depois foi o doutor Baim Clautal, depois foi o doutor Contente. Na gestão do doutor Contente, a gente se desvinculou da Procuradoria definitivamente, né? Com a reforma que houve da Procuradoria,
olha, vocês a partir de agora vocês vão ter a vida própria de vocês. Foi baixado um decreto para essa divisão e nós ficamos vinculados à governadoria do Estado, que é a Casa Civil, né, da época. E foi nomeado o primeiro coordenador da Defensoria Pública, que foi o doutor Paragassueli, e foi a partir daí que nós começamos a ter uma vida própria. Não como instituição ainda, porque a gente dependia de uma formalização legal, que só veio com a Constituição de 88, né, que institucionalizou a Defensoria Pública a nível constitucional. Eu tive uma atuação paralela, além como defensor público, como liderança classista. Nós fundamos a Associação de Defensores Públicos do Estado do Pará, onde eu fui o primeiro presidente, né? A partir daí nós começamos a fazer um trabalho para que, a nível nacional, para que a Defensoria Pública fosse institucionalizada a nível constitucional. Fomos para Brasília, conseguimos um dispositivo, apenas um dispositivo, um artigo e um parágrafo na Constituição, mas foi o ponto para, a partir daí, a Defensoria Pública se tornar a grande instituição que ela é hoje. Logo após ser aprovada a Constituição, a gente trabalhou aqui no Estado do Pará para aprovar uma lei, porque a gente não tinha assim nada regulamentado, né? Nós conseguimos aprovar uma lei número 13, eu fui o relator do projeto que apresentei ao doutor Paraguaçu para que ele encaminhasse à Assembleia. É uma legislação que a gente fez, uma legislação na época, eu entendo que era uma legislação razoável, mas nós conseguimos uma primeira legislação que até então a gente não tinha. E aí depois veio a Lei Complementar Federal número 80, que ela é a nacional, né? E a partir daí nos possibilitou a trabalhar num outro projeto que surgiu, a Lei Complementar número 54 de 2006, que até hoje ela encontra-se em vigor, que organizou a Defensoria Pública, disponibilizou que os defensores poderiam eleger o defensor público geral, eleger o corregedor, eleger um conselho, enfim, ela deu uma outra roupagem moderna, né, e funcional à Defensoria Pública. A gente trabalhava com o deputado Paulo Fontela, nós éramos sócios do escritório, né, e o Paulo tinha sido eleito deputado estadual, e aí ele tinha essa atuação como advogado nessas áreas de conflitos. Então, por que nós fomos o primeiro defensor nomeado, eu com o doutor Roberto Martins? Era justamente porque nós éramos sócios dele, e o escritório fatalmente foi fechado em função dele ter sido eleito, e nós fomos dar sequência no trabalho que ele já fazia, na defesa dos trabalhadores rurais, na defesa dos moradores de periferia. Tá? Então, eu com o doutor Roberto Martins, a gente antecipou o início de funcionamento da Defensoria Pública. Evidentemente que nós só passamos a receber salário a partir de agosto de 1903. E esse conflito que eu fui trabalhar na Guilherme Cidapá era um conflito muito antigo que tinha, onde envolvia um número muito grande de famílias, uma área que alcançava 3 municípios, que era além do município de Viseu, né? Esse conflito ficava ali na Pará-Maranhão, num garimpo de Cachoeira, né? Então envolvia o município, além do município de Viseu, envolvia o município de Orém e Capitão Poço. Então era uma área muito grande. A gente trabalhava com a equipe do ITERPA, o ITERPA plotava a área de cada um, e o nosso objetivo era entrar com uso capião especial na época, né? Até 5 anos, esse que era o nosso objetivo. Então nosso objetivo era entrar com cerca de 5.000 ações de uso capião. Mas nós tínhamos que deparar também com um adversário que era um grupo fortíssimo, era um grupo americano, que tinha comprado aquela área com o apoio de um grupo daqui do Brasil, mas que eles usavam uma vigilância assim, que detonava até fosse assim, uma coisa assim, militar. Então a gente corria um risco muito grande. Para completar, apareceu a figura de um justiceiro na área chamado Quintino. E aí, a partir daí, a gente corria risco, porque a gente fazia parte da equipe de advogados que defendia os trabalhadores rurais. E o Quintino apareceu lá como um aliado dos trabalhadores rurais. Então, ele já tinha ordem da gente, ficaram com mais ainda a partir do momento que apareceu o Quintino. Porque eles diziam que o Quintino ele se virava em cachorro, ele se escondia atrás de um cipó, né? Tanto é que todo cachorro que entrava na sede da Cidapá, eles se matavam porque poderia deduzir que seria o Quintino. Nós percorremos toda aquela região, a pé, no lombo de cavalo. Às vezes a gente passava 2, 3 dias para chegar a uma localidade. As áreas elas eram muito grandes, a gente idealizava uma área de 100 hectares para cada um, que é em torno de 1.000 por 1.000, mais ou menos. O município de Viseu naquela época, em 1983, o povo nunca tinha visto um helicóptero, né? Aí, no dia da audiência chegaram 2 helicópteros lá, né? O primeiro com o pessoal da segurança da Cidapá, né, que era comandada pelo
pelo Jaime Vita Lopes, que dizem que ele era militar, que ele era do Exército, né? Inclusive foi um dos que foram acusados e foi condenado da morte do Paulo Fonteles. Era ele quem fazia a segurança na porta do fórum. Depois chegou os diretores da Cidapar, né, da empresa, com os advogados, que, por sinal, eles foram buscar um no Rio de Janeiro, que era o Dr. Clóvis Ferro Costa, que é paraense, ele já tinha sido transferido lá para o Rio de Janeiro, montou o escritório lá, mas era um advogado da empresa. A empresa Cidapar contratou uma empresa para fazer a parte de expansão de cerca. E aí eles faziam o seguinte, aonde eles passavam para passar cerca, se tivesse casa, eles passavam por cima, eles derrubavam, se tivesse plantio, ele destruiu, e a pretensão deles era botar a cerca e não importa o que estivesse no meio. Tá? E aí houve morte lá, e não foram poucas, né? Foi que nós tivemos que sair fugindo de lá, num certo dia não deu mais para ficar lá, e viemos embora. Depois que eu voltei para Belém, eu fui coordenar a parte do interior, que até então o nosso coordenador era o Dr. João Batista, deputado estadual também, que foi morto também em função de conflito de terra. Nós começamos a organizar efetivamente a Defensoria Pública. A gente precisava redimensionar em regiões, em termos de quantidade de processo, quantidade de reclamação, e nós levantamos toda essa questão e fizemos a primeira regionalização e distribuição, né, de defensores. Expandimos quase que no estado todo, que naquela época nós não tínhamos tantas comarcas como tem hoje, né? E como não precisava de concurso público, a gente tinha facilidade de conseguir advogado para fazer esse trabalho, que ficou, que chamavam-se defensores temporários, né? Foi feito um dispositivo na Constituição especificamente para tratar a questão dos defensores, que é o artigo 22 da Constituição Federal, da Disposição Transitória da Constituição Federal, né, que assegurou quem já era defensor público até a data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte fazer a opção na carreira. Tá? E alguns colegas nossos, corajosos, resolveram fazer a opção, né, mesmo sendo impedidos de advogar. Então nós fizemos a opção de permanecer na Defensoria Pública. Eu acho que foi em torno de uns 130 defensores, mais ou menos, que fizeram essa opção, que preencheu o requisito do artigo 22, e fizeram a opção de permanecer na carreira. Então foram, assim, guerreiros que acreditaram na instituição. Antero Eloy Ferreira de Almeida Lins, filho de escrivão e neto de juiz de direito, vindo do Alagoas. Aí no Sindicato dos Jornalistas se encontraram lá Benedito Monteiro, que era escritor do PTB, e Jade Barbalho, que era deputado estadual, queria ser candidato a governador, o Benedito também. Aí fizeram uma troca. O Benedito Monteiro deixar de ser candidato a governador para ser candidato a deputado federal, e o Jader candidato a governador, na condição de o Jader, como governador, criar a Defensoria Pública que só tinha no Rio de Janeiro. O Pará é a segunda defensoria mais antiga. É assim que começou a defensoria para mim, porque eu estava presente nesse debate e começou as nomeações para vários lugares, né, do estado. E eu, como sou de Breves, fui para Breves para uma cobertura que teria que pegar municípios como Melgaço, Portel, Bagre, Curralinho e Gurupá. A gente ia e vinha com passagem paga pela gente. E como meu pai e minha mãe estavam em Breves, eu morava na casa deles, almoçava pelas pensões. Foi muito difícil. Fiquei de 83, dezembro de 83 a agosto de 1990. Eu usava uma máquina minha, que eu tenho aí, dessas pequeninas. Tudo era difícil. Despesa que já tinha sido pago pela gente de almoço era a maior dificuldade. Não tinha ventilador, não tinha nada. Os móveis eram da Justiça Eleitoral, que a minha mãe era uma cartório eleitoral. O que era a defensoria foi pegar uma parte assim de Duratex, fizeram uma porta e a gente ficava lá isolado porque não tinha o que fazer lá antes da defensoria, né? Então foi lá que surgiu a defensoria. Nós fomos uns
heróis de chegar e topar uma situação assim, totalmente antagônica, né? Essa questão de terras até que não era muito grande, mas ajudei a fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aí começou a organizar já, também que não tinha nada disso. O vogal da Justiça do Trabalho era dos empregadores. Meu nome é Antônio Carlos de Andrade Monteiro, sou defensor público há 39 anos, completei exatamente agora em janeiro, dia 12 de janeiro, mas já convivia com a defensoria um pouco antes. Já conhecia a defensoria. E nós tivemos um primeiro momento aqui, que foi em 1930, quando Magalhães Barata publicou um decreto criando a assistência judiciária do Estado. Esse foi o primeiro momento que se pode dizer assim de alguma coisa em relação a dar assistência aos pobres. Não tinha essa formatação de defensoria, até porque essa ideia não existia no Brasil, na Constituição não estava. Então, quando o governador Jader Barbalho nomeou o doutor Benedito Monteiro para ser procurador do Estado, ele nomeou dentro de um contexto histórico em que, na época, só haviam 2 partidos, que era MDB e PDS. E esses 2 partidos, vocês sabem, o PDS era a chamada direita e o MDB reunia uma chamada Frente Democrática, que incluía o PCB, que é o Partidão, o PCdoB, o PSB, o PDT, e eu acho que só. E algumas forças que depois deram origem ao PT, que era o Partido Revolucionário, que é o PCR, algumas forças que estavam na universidade, como Caminhando, Convergência Socialista, que era mais à esquerda naquela época, que tinha o Babá como grande líder na época. Então, todo esse pessoal estava dentro do MDB. Depois é que o PT surgiu. E eu era do PCB, do Partidão. E por conta da minha atividade como advogado de trabalhadores, tanto no rural quanto na cidade, né, no sindicato, um certo momento, houve a morte do defensor Gabriel Pimenta, que era de Marabá, e a Adelina Braglia, que era vice-prefeita de Marabá, porque o prefeito era o Haroldo Bezerra, chamou o Jordi para ter uma conversa junto com o procurador-geral, que era o Benedito Monteiro, para alguém substituir o Gabriel Pimenta lá. E o Jordi me apresentou como essa pessoa, que eu já tinha alguma atuação como advogado nessa área, pequena ainda, porque nós éramos todos muito jovens na época. Eu acho que eu tinha 24, 25 anos na época. Acabei não indo para Marabá, por conta das pressões de que eu ia morrer lá e tudo mais. Eu acabei indo para Barcarena e fiquei 1 ano e meio em Barcarena como defensor. O doutor Benedito Monteiro, quando ele foi nomeado procurador do Estado, ele imediatamente deu ênfase para a Defensoria Pública. Os procuradores do Estado eram poucos. Inclusive, tinha uns que tinham vindo até do Ministério Público para ser procurador, porque alguém não queria eles por lá pelo Ministério Público, mandaram para a Defensoria. E alguns defensores faziam esse duplo papel, tanto de procurador como de defensor. Eu, por exemplo, eu fiz Justiça do Trabalho, que a Defensoria nunca fez, mas eu fiz naquela época. Eu era advogado do Sindicato da Construção Civil, atuando lá, ganhando pela Defensoria Pública. Entendeu? Eu fui para lá porque o doutor Benedito determinou a mim e o doutor Raul Santa Helena que nós íamos acompanhar o Sindicato da Construção Civil. E isso também se deu dentro de um contexto histórico em que o presidente do sindicato já estava lá há mais de 20 anos, a oposição se reuniu para tirá-lo de lá, porque era um sindicato inoperante, que apoiava os militares e tudo mais, e nós fomos para lá com a cara e coragem, ajudamos na chapa e conseguimos derrotá-lo. Nessa época havia a permissão de advogar, porque nós só tivemos a proibição de advogar
a partir de 88, com a promulgação da Constituição Federal. A Constituição, ela nos deu o direito de optar pela carreira, você podia optar, né? No São Paulo, por exemplo, você optava para ser procurador do Estado. Aqui nós optávamos para ser defensor público. Ou então nós sairíamos. No nosso caso, a nossa opção era de uma única alternativa. Ou optava ou saía da Defensoria Pública. Então, muitos defensores saíram. Porque se ganhava pouco, como é que eu vou ficar num órgão que paga tão pouco, né? Mas eu acreditei que a Defensoria um dia ia ser o que é hoje, entendeu? Eu acreditei muito que ela ia melhorar e melhorou. Melhorou bastante. Hoje nós estamos, digamos assim, em termos salariais, igual ao Ministério Público, igual ao Judiciário. Mas já batalhamos muito, né? Nós já sofremos muito. Essa nossa atividade, logo no início, era muito difícil, porque além de ganhar pouco, nós sofrimos muito risco de vida. Porque, naquela época, a ideia de que o defensor público era um comunista. E imagino que é o comunista, nesse contexto de conservadorismo brasileiro, que até hoje foi ressuscitado agora também, né? Agora imagina naquela época o que era a visão do povo em relação a nós. Eles morriam de medo e nós também tínhamos medo, porque nós vimos vários colegas nossos sofrerem atentado, né? O João Batista, por exemplo, foi morto. Paulo Fonteles, que estavam do lado. João Batista foi coordenador da Defensoria, foi diretor do interior, né? Paulo Fonteles foi defensor público também e foi morto. O Gabriel Pimenta. Então, todos nós morríamos de medo. Mas essa nossa atuação era muito difícil. Quer pela condição que nós tínhamos, que era de baixa remuneração, pouquíssima estrutura para trabalhar, a Defensoria não tinha nada, nós éramos o primo pobre do sistema jurídico, né? E mais o risco de trabalhar e ser assassinado, sofrer um atentado. E nessa época, nós estávamos vivendo uma época de muito conflito agrário. Muito. Não só conflito agrário, como conflito na cidade. Belém não tem 20% de títulos definitivos nos imóveis. Por quê? Foram tudo fruto de ocupação de terra. Aquelas terras piores que tinha, a população ia lá, botava um barraco e saia construindo. E quem é que ajudava eles nesse processo? Era a Defensoria. O que nos movia era o idealismo. Simplesmente era isso, porque dinheiro não tinha. Eu abdiquei uma boa parte da minha vida à Defensoria, em detrimento da família, porque eu vivia viajando. Uma viagem para Marabá, por exemplo, 500 e poucos quilômetros, 15 quilômetros, né? Mas naquela época não tinha alça viária, era só lama, era horrível, tinha 2 balsas para chegar até lá. E a gente ia num carrinho pequeno, que não tinha ar-condicionado, tinha direção hidráulica, sozinho dirigindo. A Defensoria ela foi constituída desses defensores que vieram por indicação de político, de prefeito, vieram muitos outros defensores. E esses defensores vinham como, primeiro, estatutário não estável, e outros vieram como, depois da Constituição, vieram como temporário. Mas os nossos temporários ficaram 24 anos aqui, imagina, 24 anos. E aí os novos defensores, eles entraram com uma ação civil pública questionando a nossa estabilidade. A minha não, porque eu já era estável por conta da emenda constitucional. Da emenda constitucional não, do artigo 22 das disposições transitórias, que diz que o defensor que estivesse lotado naquela época tinha o direito de opção pela carreira, e nós éramos considerados estáveis. E teve uns que ainda entraram 5 anos antes, que é o outro artigo, que quem tivesse 5 anos antes da Constituição estava estável. Mas tinha o pessoal que estava no meio disso, né, que eram os não estáveis. E eram muitos, eram uns 70 defensores. E os temporários eram uns 100. Agora, tu imagina, tu presidente da associação, enfrentando uma ação que pedia a demissão de todo esse pessoal. Então foi um período terrível na minha vida, porque eu, como presidente de associação, você tem que defender a categoria toda. Então tinha uma categoria, uma parte da categoria que queria a demissão desse pessoal. E eu não queria pessoalmente, porque eu sabia do valor que tinha esse pessoal. Mas
no frigir dos ovos, só foram demitidos os temporários. Não teve jeito. O Supremo veio e deu a canetada, e nós conseguimos manter os não estáveis. Mantivemos, mas não como defensor. Eles tiveram uma perda de 2/3 do salário para ser técnico. José Roberto da Costa Martins, mais conhecido como Roberto Martins. Eu cheguei em Conceição do Araguaia na quarta-feira de cinza de 83. E a convite do líder do governo na Assembleia, que era o deputado Paulo Fonteles. Chegando em Conceição, o que aconteceu? Paulo adoeceu. E ele ficou com receio de se deixar internar. E ele disse: Baixinho, eu vou voltar para Belém. E eu não confio muito nessa possibilidade de estar em segurança. Eu disse: então faz o seguinte, anota para mim as pessoas com quem eu tenho que conversar. Ali deu o nome em Redenção, as pessoas que eu deveria procurar, em Rio Maria, as pessoas que eu devia procurar, Xinguara e São Geraldo. Na época, São Geraldo ainda era distrito de Xinguara. Os municípios todos recém-emancipados, todos tendo como município mãe Conceição do Araguaia. E eu fui, assim, no primeiro momento eu disse, se for para fazer aquilo que qualquer estagiário faz, eu vou voltar. Eu fui perceber, na medida em que eu conversava com as pessoas, né, porque o Paulo foi advogado da CPT, da Comissão Pastoral da Terra. Às vezes, por falta de advogado, pessoas que tinham nascido e se criado numa área de terra, ou seja, já estava na terceira geração, o cara chegava com um documento falso e conseguia despejá-los. Ou seja, o que valia era pura e simplesmente a prova documental. E a grande maioria dessas provas documentais eram forjadas, eram falsas, né? Eu fui perceber o perigo que era estar na condição de defensor público que ia lidar com questões coletivas, porque esse era o objetivo da Defensoria Pública. A Defensoria, à medida que foi ganhando corpo, a gente começou a também fazer o simples, né? O divórcio, a separação, a pensão de alimentos, que é importante, né? Mas a ideia inicial era tratar das questões coletivas. Eu fui para o sul do Pará para tratar das questões coletivas, porque seria impossível, até porque não tinha sede. E uns estudantes de direito, dirigidos por um ou dois advogados, foram para essa região aqui do Guamá e Terra Firme, para tratar da questão da legalização urbana, né, da legalização urbana. Só que aquela área estava em ocupação, né? E o governador Jader Barbalho, ele desapropriou com o decreto as áreas. Mas ele fez uma revolução no que se refere à legalização fundiária na capital. Porque ninguém era dono de nada, ninguém era dono de nada. Eu acho que, com exceção da Cidade Velha, as outras áreas não tinham nenhuma legalização, né? 2 casos logo, nesse pouco período que eu estive lá, me chamou a atenção, que era da fazenda Buritirana, que o pessoal tinha nascido e se criado na fazenda, já estava na terceira geração e estava na iminência de serem despejados por falta de alguém para defendê-los. E da fazenda São José dos Três Morros, que era vinculada a um hospital. Eu disse: olha, eu não vim com esse objetivo, eu vim com o objetivo de conversar, mas vou levar essa preocupação para tentar voltar para fazer a defesa. E fiz. De lá fui para Rio Maria. Quando eu chego em Rio Maria, eu cheguei de noite, final da tarde, princípio da noite. Me deram como ponto de referência a casa de um carroceiro, porque ficava próximo de onde parava o ônibus. Eu fui, bati na porta a primeira vez, bati na porta a segunda vez, mas eu dava para me escutar uns cochichos. Resolvi me apresentar, mesmo sem olhar ninguém. Disse: olha, quem está aqui é o Roberto Martins, eu sou advogado, estou vindo para conhecer a região e eu gostaria de falar com o seu, que eu não me lembro agora o nome dele, seu fulano carroceiro. Quando eu terminei de falar isso, eles abriram a porta, estava lá dentro João Canuto de Oliveira, Expedito Ribeira de Souza, aquelas lideranças todas do Rio Maria, que 3 deles foram assassinados posteriormente, né?
E lá eu fiquei sabendo de um trabalhador rural chamado... Ele tem um sobrenome parecido com o meu, só que o meu é da Costa Martins, o dele era Martins da Costa. Belchior. Ele tinha sido assassinado com 140 tiros. E a viúva me procurou, a viúva e a filha. O que a gente faz? A gente não pode nem ir na delegacia, que eles não aceitam que a gente vá lá. Esse, talvez eu considere o principal fato de eu querer continuar na viagem. Quando eu chego em São Geraldo, tinham 300 famílias despejadas da Fazenda Brasil Central. Assim, aquele negócio totalmente desumano. Criança, idoso, todo mundo na beira da estrada, quase chegando em São Geraldo. Eles foram despejados e foram andando até chegar em São Geraldo. Aí eu fui querer me informar sobre isto. Procurei o agente distrital. Ele disse, eu posso te passar algumas informações, mas eu posso te garantir que esse despejo foi ilegal. Eu digo, como assim? Não era policial militar, embora eu estivesse fardado como policial militar. E o oficial de justiça também. Era uma roupa, ele estava de paletó e gravata, mas era uma roupa que a gente sabe que não é de oficial de justiça. E eles tinham um papelão branco, e no papelão branco estava grudado, porque a maioria era analfabeto, desses que foram despejados. Estava grudado a coluna do castelo. Ou seja, com esse papel colado à coluna do castelo, eles despejaram 300 famílias. Na primeira questão, logo do São José dos Três Morros, em Conceição do Araguaia, assassinaram o Bracinho, um rapaz que não tinha um braço. E logo em seguida eu já tinha matado tinham assassinado o Belchior, tinham assassinado o Gringo e tinham assassinado o Gabriel Pimenta em Marabá. Em janeiro, houve um conflito na fazenda Forquilha e morreu o filho do fazendeiro, que era sobrinho, nada mais, nada menos, do secretário-geral da UDR. Aí o Paulo fez uma viagem para o Goiás, não sei para quê. Na volta o avião parou em Conceição. E ele mandou avisar que estaria em Conceição, no restaurante Taboquinha, que eu precisava conversar urgente comigo. Ele tinha o hábito de chamar para os outros de baixinho, né? Baixinho, chegou a hora de tu ires embora, vai ter represália. Esse pessoal não brinca em serviço. Eu disse, olha, eu vou pensar nisso. O problema é que tu tens que pensar e agir, e ir embora. Ele disse para mim, se acontecer alguma coisa contigo, a tua família não vai me perdoar. Aí eu estava justamente nessa audiência possessória da Fazenda Buritirana, quando o juiz me chamou, o doutor Eronides Souza Primo, me chamou e disse assim mesmo, doutor, o senhor quer que eu suspenda a audiência? Eu digo, por quê, doutor? Acabaram de matar o Paulo Fonteles. Minha esposa acabou de ligar. Eu digo, não, isso daí é mais uma mentira. Porque de vez em quando a gente diz, mataram o Paulo, mataram o Paulo, mataram o Paulo. Aí terminou a audiência, quando eu saía do fórum, que eu pisei na calçada, eu senti alguma coisa que tinha acontecido, coisa séria, né? Saí correndo até em casa, a polícia viu e foi lá saber o que estava acontecendo, o que eu precisava e tal. Aí eu contei a história. O presidente do ITERPA me liga, doutor Fernando Velasco, dizendo que o Paulo tinha sido assassinado e que a inteligência do sistema de segurança pública sabia que ia me matar. Quando eu voltei, o Benedito Monteiro disse, olha, eu não estou pedindo, eu estou determinando, saia daí. Eu digo, eu vou sair. Minha esposa estava grávida e isso pesou muito nessa história de sair, sabe? Eu, na verdade, eu não queria sair. Eu vi que ou eu saía, ou meu filho
ia nascer órfão, porque realmente as coisas começaram a acontecer, não a nível de Pará, a nível de Brasil como um todo, né? Essa região da Belém-Brasília como um todo virou um caos no que se refere à questão do conflito fundiário. Tem alguns colegas que talvez não saibam disso, eu acho que vai ser algo, de certa forma, inédito, porque eu nunca contei isso para ninguém. Mas o fato de eu não estar na defensoria era por uma questão de segurança. E quem determinava isso era a inteligência do sistema de segurança. Na minha avaliação, a Defensoria Pública é o principal instrumento de defesa, de promoção da justiça e dos direitos humanos criado em 88. Porque eu não sou daqueles que acham que assim, é a mesma coisa tu pegar o processo, levar para casa e trazer no outro dia. Eu gosto de atender as pessoas com base naquilo que as pessoas me dizem, eu fazer a defesa. Sempre fiz isso, sempre fiz questão de atender os familiares dos presos, sempre fiz questão de atender, inclusive a parte contrária. Eu lembro bem que eu ganhava um salário mínimo e meio, porque eu era do último nível da carreira. E os outros defensores ganhavam 1. A gente tinha que ir nas empresas de ônibus pedir o vale para poder ir e voltar para os municípios sem pagar nada. Chegava nos municípios, era obrigado a procurar o prefeito e pedir ajuda de hospedagem e alimentação. Ou seja, a autonomia ficava já comprometida. Como é que eu vou demandar contra a prefeitura se eu devo favor para o prefeito? E isso daí ficou assim, bem evidente que nós precisávamos ter um salário mais digno. Sou Marialva de Sena Santos, defensora pública que atuou na Defensoria do Pará durante 33 anos. Exerci os cargos de gestão, atuei como defensora pública, mas, principalmente, participei da construção e da edificação dessa instituição que hoje tem 40 anos de existência. Em junho de 88, houve a ruptura da Defensoria Pública com a Procuradoria-Geral do Estado. E, através do decreto do governador que assinou na época, Carlos Santos, que efetivou 114 defensores públicos através do que previa a própria Constituição Federal no seu artigo 22 das disposições transitórias. Tenho a honra de dizer que participei da edificação dessa instituição que começou com muitas dificuldades, sem a mínima estrutura, sem a segurança jurídica, sem apoio governamental, sem a estrutura física e básica necessária. Inclusive, os salários eram muito baixos. Mas o amor à instituição, a causa dos vulneráveis, nos fez permanecer até hoje a Defensoria Pública. E esse trabalho da história da Defensoria Pública, ela possibilita resgatar a memória e personificar a história da Defensoria Pública do Pará, servindo de base principalmente para as novas gerações de defensores públicos, para que possam avaliar que não foi fácil até aonde chegamos, mas com muito amor, com muita dedicação, todos os defensores públicos que iniciaram aquele processo de edificação foram valentes, guerreiros, que eles possam ter orgulho da importância que esses defensores públicos têm para a história da Defensoria Pública. E que eles possam, principalmente, manter todas as garantias e direitos que foram conquistados nesse período. Quando eu estive à frente da Regional de Ananindeua, nós adquirimos o primeiro prédio próprio da Defensoria Pública, que foi o prédio da sede regional de Ananindeua, que foi inaugurada 5 de abril de 1994. Na época, o governador Jader Barbalho assinou
o termo de afetação em favor da Defensoria Pública. Posteriormente, nós adquirimos, já na gestão do Dr. Ítalo Mácula, e o governador era o Almir Gabriel, o segundo prédio próprio, que é a sede hoje da Defensoria Pública aqui na Manel Barata, que foi inaugurado já no dia 29 de dezembro de 1998. Como subdefensora pública, no período de 2004 a 2005, tivemos um dos maiores projetos desenvolvidos pela Defensoria Pública, que até hoje é referência e é política estratégica da Defensoria, que é o Balcão de Direitos. Inclusive, esse projeto ele serviu de referência no relatório da ONU, na época da aprovação da Emenda Constitucional 45. Eles conheceram o nosso projeto, estiveram na nossa Defensoria Pública e recomendaram que esse projeto fosse desenvolvido nas demais defensorias e outros sistemas de justiça de todo o Brasil. Elaboramos também o projeto Pai Legal, que até hoje que é o reconhecimento de paternidade, sendo que a própria instituição possibilita, dando o exame, e esse projeto ele foi uma parceria com o governo internacional, que foi com a Martinica. Ganhamos a máquina da Martinica e levamos esse projeto através de uma parceria com a universidade, com o laboratório da Universidade Federal do Pará, e a universidade realizava os exames das partes que encaminhávamos pela Defensoria Pública. A Câmara de Mediação e Arbitragem, que foi inaugurada, hoje não existe mais, mas foi um projeto desenvolvido pela própria Defensoria naquele período de 2004. Realizamos um dos maiores concursos públicos, que foi o C90, em 2005, que foi para 97 vagas, e demos posse já em 2006 aos novos defensores públicos. A Associação dos Defensores Públicos ela surge em dezembro de 1987. O objetivo era justamente possibilitar as reivindicações de condições de trabalho, melhorias salariais e fortalecimento tanto da carreira do defensor público quanto da própria instituição Defensoria Pública. Hoje, tudo que se deve de ganhos, de benefícios, de garantias, de direitos hoje que a instituição tem, a carreira dos membros da Defensoria Pública se deve muito às lutas institucionais da Associação dos Defensores Públicos e da própria ANADEP, hoje que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos. A Defensoria Pública ela representa a garantia de acesso à justiça a todos os cidadãos brasileiros. Ela é de suma importância, principalmente para os vulneráveis, para as pessoas que não têm condições de pagar advogado nem custas processuais. É uma forma de universalizar o acesso à justiça. O meu sonho e a minha realização é ter participado desse projeto, ser defensora pública. Eu fui estagiária há 2 anos e me apaixonei pela Defensoria Pública e tenho muito orgulho de dizer que hoje temos uma instituição fortalecida. Antigamente, a nossa população que acessava a Defensoria Pública eram os pobres. Hoje, até a camada da classe média está acessando a Defensoria, em virtude das dificuldades, em virtude de todas as adversidades da vida e, muitas vezes, não tem condições realmente de arcar com despesas de processo e com advogados. Sou Eliana Socorro Santos Vasconcelos, defensora pública do Estado do Pará. Ingressei em 2 de maio de 1986 e aposentada em 1º de abril de 2023, aos 37 anos de serviços prestados à instituição. A Defensoria Pública, criada na Constituição Federal de
1988, nos artigos 134 e 135, ela trouxe ao país a possibilidade de as classes menos favorecidas economicamente ingressarem em juízo, já que as pessoas não dispunham de recursos financeiros para pagar seus advogados. Fui nomeada para atuar no termo judiciário de Inhangapi, pertencente à comarca de Castanhal. E foi uma experiência muito gratificante, porque a população não sabia, desconhecia as atribuições do defensor público. Então, isso representava a solução de problemas muito difíceis que a população não tinha acesso por não poder pagar seus advogados. No interior, nas comarcas onde tinha os conflitos do latifúndio, aí a presença do defensor foi muito marcante, exatamente para saber que graves violações de direitos humanos ocorriam e o Estado do Pará era comumente noticiado em conflitos no campo entre produtores e trabalhadores rurais. Então, a importância da defensoria, tanto àquela época como agora, é justamente garantir o acesso à justiça na sua plenitude no exercício de direitos, seus direitos, porque vai dos conflitos de família, dos atendimentos na área de saúde, criminal, possessória, identificação de registro civil, entre outras, além da presença do defensor público nas questões que envolvem conciliação, mediação, a presença do defensor como um orientador social e também um transformador. A ADPEP, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará, ela veio também nesse contexto de defender os que defendem. Dada a necessidade de que os 2 artigos da Constituição precisavam de regulamentação pelo legislador ordinário exatamente para unificar, planificar as defensorias públicas em todo o país. E a nossa associação, fundada em 17 de dezembro de 1987, como nós temos no acervo da ADPEP, a nossa ata de fundação da associação, com a presença de 39 defensores públicos, veio também para garantir os direitos dessa classe profissional que já prestava relevantes serviços à sociedade, mas que ainda não tinha os seus próprios direitos regulamentados, tais como classificação na carreira, regulação de vencimentos, promoções, remoções, aposentadoria. Durante os 15 anos, pude vivenciar a humanização da aplicação da medida de segurança aos portadores de doenças, de deficiências mentais. Então, hoje nós já temos uma aplicação mais humanizada, onde se vê a necessidade do Estado não somente punir, mas tratar o cidadão em situação de transtorno mental em conflito com a lei. Meu nome é Mário Luiz Guimarães Plint, né? Sou de Oriximiná, lá do oeste do Pará. Fiquei de 85, julho de 85 até 2014, mais de 30 anos na defensoria. Era titular de Oriximiná, da capital, né? Mas como me dediquei às causas indígenas e quilombolas, eu fiquei em Oriximiná todo esse tempo. Né? Eu atendia Oriximiná, Terra Santa e Faro. E às vezes também Óbidos
e Juruti. Eu ia mais para Brasília do que vinha para Belém, sabe? Porque eu vestia a camisa da Defensoria. A Defensoria funcionava nas dependências do fórum, tinha uma sala. E como eu atendia uma média, no mínimo 20 pessoas por dia, aquilo incomodava. Incomodava o fórum, sabe? Tinha os funcionários que nos viam assim meio de esquisitos, porque tratávamos de assuntos dos pobres e o número de pessoas que procuravam a Defensoria. E um dia, quando eu cheguei lá na Defensoria, a juíza me chamou e disse que precisava da minha sala. Eu questionei assim, poxa, por que a senhora não usa a sala do Ministério Público, que nem promotor público tem aqui? Sabe? Não, mas eu quero a sua. Eu peguei, fui no comércio, comprei 3 sacas, ensacolei o meu material, escrevi numa folha de papel: a partir de amanhã estou atendendo embaixo do Jambeiro, na praça em frente à prefeitura. E colei lá. Eu fui para baixo da árvore e começaram as pessoas foram me procurar. Eu dizia que eu estava lá porque tinha um pedido, não tinha onde ficar. Eu fiquei 3 dias lá. Daí, quando eu falei com a procuradora, ela sugeriu que eu procurasse um prédio, sabe? Dá condições de nós trabalharmos, de eu trabalhar. Então, como eu atendia pobres, os necessitados, eles iam lá, era incômodo a situação. Mandava ofício aqui para Belém, pedindo para dar uma garimbada no prédio lá, mas não atendia. Tanto que eu tive que pintar o prédio e fiquei lá trabalhando. A partir do que eu fiz, a Defensoria aqui na capital passou a me ver com outros olhos, sabe? E eu comecei a fazer parte da comunidade mesmo. Outras cidades me chamavam. Eu sou cristão ecumênico. Quem abria a campanha da fraternidade nas igrejas era eu que era convidado para. Daí eu fazia igreja católica, evangélica, em qualquer lugar eu estava, sabe? Então eu fui convidado para ir para o Fórum Social Mundial. Quando houve aqui, eu vim, nós fomos um destaque à Defensoria. Eu trouxe 60 indígenas de lá. Meu nome é Adalberto da Mota Souto. Ingressei no quadro de defensor público no ano de 1985, por força da aposentadoria, em 1º de julho de 2023, eu entrei no quadro agora de defensores públicos aposentados. Prestei serviço à instituição quase 39 anos e posso dizer assim que a metade da minha vida, eu estou com 73, mais da metade da minha vida foi dentro da instituição, servindo a instituição, e a instituição também me servindo, me dando conhecimento, me dando cultura, me humanizando. A Defensoria Pública, ela tem essa função também de humanizar o advogado. Quando você sai da faculdade de Direito, você sai com a missão de ser advogado, então você pensa assim, vou montar um escritório, vou trabalhar muito, vou ganhar muito dinheiro, e quando você vai para a Defensoria Pública, você não tem mais essa visão, vai ter a visão do social. E o mais importante é que para você ser defensor público, você tem que ter perfil, porque você vai para uma instituição, como eu fui para a instituição, que não tinha uma máquina de escrever. Eu fui nomeado defensor público em 85, como eu morava em Castanhal, e eu tinha um escritório em Castanhal, eu fui assim, você agora vai ser defensor público. Está aqui sua portaria, você foi nomeado, aí você vai lá com o juiz e arruma um local no fórum para você trabalhar lá na Defensoria Pública. Aí cheguei lá, me apresentei para a juíza, que era uma juíza em Castanhal, ela me arrumou uma sala. Era um salão grande, e no salão ficavam as pessoas que iam para a audiência, ficavam lá aguardando ser chamado para entrar de audiência. Ela colocou uma mesa, é uma mesa antiga, mesa ainda dos anos, devia ser uma mesa dos anos 40, e foi assim que nós começamos. Eu quero aqui ressaltar assim, um ponto muito importante nesse início de Defensoria Pública do Carlos Souza. O Carlos Souza era assim, ele era um ponto de referência para todos nós. Eu falo para todos nós porque todo mundo, quando a gente falava qualquer coisa, eu vou falar com o Carlinho. Carlinho resolve. Ele é mais novo que eu,
Então, para mim falar que ele era meu pai é ruim, né? Ele era mais novo, era como se fosse um pai de todos. Mas ele era como se fosse o irmão mais velho, né? Ele era a pessoa que ouvia as nossas lamúrias, as nossas mágoas e as nossas reclamações, porque, na verdade mesmo, a instituição estava no início e não tinha quase nada, né? Assim, de estrutura. E ela ficou muito tempo estagnada nesse ponto. Ela veio melhorar já com o doutor Ítalo. Eu acho que ele tinha, com o apoio do governador, que ele era ligado muito ao governador Almir Gabriel, ele veio, nos trouxe para esse prédio. Até então a gente estava lá no prédio do Bixaramatá, que logo depois pegou fogo. Eu era coordenador regional e quando ele assumiu a Defensoria Pública, ele me convidou para continuar como coordenador lá de Castanhal. Aí eu vim conhecer o prédio, nós ficamos assim maravilhados com esse prédio, porque na verdade mesmo deu outra visão para a Defensoria Pública, né? Aí eu acredito que foi nessa hora que nós tivemos a visão de instituição. Os conflitos fundiários estavam sendo muito grandes no Pará. O governador baixou um ato criando uma comissão de instituições que iria fazer a mediação dos conflitos fundiários em consequência do massacre lá de Eldorado, que se chama de massacre, que se chama de conflito, lá em Eldorado. Em consequência disso, na época do conflito, eu fui para Curionópolis, eu, doutor Gretz, doutor Rui Guilherme, doutor Alva Amazonas, em viagem diferenciada, eu fui um dos que fui para lá e para passar uma semana, passei 90 dias, mais ou menos, lá em Curionópolis, na época daquela tragédia lá de Curionópolis. Com a criação da comissão, eu fui fazer parte da comissão e, no fim da conta, o desembargador Maciel Marcelino, que fazia parte também da comissão, que era Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, INCRA, Secretaria de Segurança Pública, mais o ITERPA, ele me indicou para ser o presidente da comissão. E eu fiquei como presidente da comissão de conflito fundiário 2 anos, mais ou menos. Mediamos aí uns 79 conflitos. Então, a Defensoria Pública, ela como instituição, ela teve assim, uma missão muito importante, e está tendo uma missão muito importante, e vai ter muito maior ainda, pelo alcance que ela faz no social, né? Nós temos assim, uma dificuldade muito grande de alcançar a justiça. Aqueles mais necessitados, às vezes a gente fala assim, mas é gente demais, é muita gente para um defensor atender. Às vezes a carga, eu falo assim, a carga até é desumana, mas não é porque o povo está brigando muito, é porque o povo não tinha acesso. Você não tinha como pagar um advogado, então você não tinha como procurar, você não tinha como buscar seu direito. Com a criação da Defensoria Pública, que foi uma visão assim, muito acertada do governador Jader Barbalho, que foi no governo do governador Jader Barbalho que foi criada a Defensoria Pública, e foi no governo dele que eu fui nomeado. O governador um dia chegou em Castanhal e eu tinha assim, uma certa ligação com ele, e nós fomos para um almoço, e quando eu cheguei lá, ele falou comigo, olha, por que você não vai ser defensor público, Adalberto? Eu falei, não, eu até poderia ter sido nomeado antes. Eu falei, não, eu estou aí na prefeitura, trabalhando na prefeitura. Recusei o convite, assim, agradecendo, mas depois ele veio e insistiu de novo, aí eu aceitei ser defensor público, e estou até hoje, e agradeço até também a ele ter me colocado nesse caminho, porque eu encontrei o meu perfil de o que eu queria trabalhar. Eu tinha uma dificuldade muito grande de cobrar honorários, eu vivia de cobrar honorário, e eu tinha dificuldade, porque em Castanhal todo mundo era meu amigo. E eu chegava e ficava com vergonha de cobrar do amigo, então teve essas coisas todas. Chegava, às vezes, na comarca, e às vezes a gente era até assim, discriminado pelos próprios advogados, às vezes até pelo próprio juiz, às vezes pelo próprio promotor, uma pelo salário que o defensor ganhava na época, né? E outra pela estrutura que nós tínhamos, né? Parecia assim que era uma coisa que não ia vingar na imaginação deles. Mas a resistência nossa, esses pioneiros da Defensoria Pública, dizemos assim, nós conseguimos o nosso objetivo. Meu nome é Mônica Palheta Furtado Belém, tenho 22 anos de Defensoria Pública
E eu entrei na Defensoria Pública quando ainda se havia o primeiro concurso de defensores públicos. Ela estava no início dela, já numa formatação constitucional, onde os membros que ingressavam na instituição deveriam passar pelo concurso público. Na época, eu havia sido contratada temporariamente para prestar essa assistência jurídica integral gratuita, mas como advogada no perfil de defensor público, para ser defensora pública já na comarca de Abaetetuba. E foi uma grande experiência, porque a comarca de Abaetetuba, ela tem muitas complexidades, né? É uma comarca grande, de muitos problemas sociais. Foi quando eu comecei a me identificar com a profissão. Pude perceber que ali eram muitas pessoas vulnerabilizadas, que estavam presas, precisavam ser escutadas, precisavam passar pelo devido processo legal. E foi quando eu me deparei com um caso concreto, onde uma pessoa estava presa há muito tempo, sendo acusada de ter violentado sexualmente a sua enteada. E já na fase final de um processo, antes das alegações finais, eu fiz uma visita carcerária. Foi lá que eu percebi o quanto ter a Defensoria Pública presente na defesa técnica de uma pessoa era fundamental. Depois de conversar com ele e perceber que realmente ali havia uma injustiça, eu peticionei ao magistrado, que também de uma forma muito sensível, entendeu por oportunizar ouvi-lo novamente. Diante dessa escuta, o próprio magistrado se convenceu que a gente precisaria fazer outras diligências. Houve, no caso, mais um envolvimento familiar da mãe, da suposta vítima, deste acusado, e nós fomos verificar que, ao final, não era ele o autor. Foi quando ela pôde falar realmente que era o autor, que, infelizmente, era o próprio pai. E aí a gente restabeleceu uma justiça que, ainda que tardia, fez com que ele fosse colocado em liberdade e tivesse uma sentença absolutória. É fundamental nós termos um defensor, uma defensora, cuidando dessas pessoas que são vulnerabilizadas, seja por uma questão familiar, né, por uma questão de pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, seja também porque, muitas vezes, diante de todo um contexto social e familiar, de ausências, até de políticas mesmo públicas voltadas para essas pessoas, crianças e adolescentes também se envolvem, né, são usadas para cometer, às vezes, até atos infracionais ou crimes, e elas também precisam dessa assistência, não somente da Defensoria, como do Estado. Tive a oportunidade de passar pela execução penal, onde nós trabalhávamos com penas alternativas. A gente sempre buscava, de alguma forma, viabilizar uma alternativa à prisão para essas pessoas. Executar um convênio oriundo de uma verba federal, onde a gente também fazia esse trabalho social, de inclusão social, para as pessoas que cometiam delitos de menor potencial ofensivo ou que estavam sendo, melhor dizendo, acusadas desse tipo de delito, onde no curso do processo havia uma pena alternativa, ela saía da prisão e ela se colocava em programas onde a gente ia trabalhar a questão de capacitação. Então, eram cursos técnicos profissionalizantes, onde essas pessoas eram submetidas, elas queriam, e ao final de um processo, muitas vezes uma pena alternativa, ela já saía capacitada e muitas vezes até com a carteira assinada. Essa defensoria que eu trabalho, que eu vivo, que eu me identifico, é uma defensoria que é de pessoas para pessoas. É uma defensoria pública que cuida das pessoas. Ela não só promove o acesso à justiça, mas ela se preocupa com as pessoas. Esse é o grande diferencial, na minha opinião, da Defensoria Pública no sistema de justiça. É uma defensoria que ela se preocupa com todos os tipos de vulnerabilidade, não somente aquela processual, mas também social, também econômica, também de direitos humanos. Eu pude perceber ali que era, de fato, a profissão que eu queria abraçar, porque me humanizava, me fazia enxergar as mazelas da sociedade. Então, a defensoria, para mim, é realmente a minha grande vocação, é o amor que eu trago desde muito tempo e na verdade, é a minha segunda família. Depois que eu construí a minha família,
ela também se torna uma família onde eu passo muito mais tempo do que na minha própria casa. Então, a Defensoria, para mim, ela é a minha base, ela é a minha formação como profissional. Foi aqui, nessa casa, que eu aprendi muitas coisas, que eu aprendo diariamente, que eu busco servir da melhor forma, não somente como defensora, mas como uma pessoa que faz parte de uma sociedade, que ela precisa de agentes políticos, de agentes transformadores da vida das pessoas. Quem entrou numa defensoria pública desde o início e está hoje na defensoria pública percebe o quanto avançamos, quantas pessoas elas que passaram por cargo de gestão, o quanto foi importante cada um ali colaborar com a sua força de trabalho, com o seu tempo. Então, todos que passaram, seja em gestão, seja na atividade fim, seja servidores e membros, cada um deu a sua cota de colaboração. Hoje já estamos em mais de 102 comarcas, então queremos poder ocupar os 144 municípios no sentido de quê? No sentido efetivamente de dar a essas pessoas vozes, vez e oportunidade de ter seus direitos garantidos e efetivados. A história da assistência jurídica no estado do Pará, ela remonta, na verdade, ao Barata. O interventor Barata tem uma portaria separando um grupo de advogados para atender as pessoas pobres. Mas foi somente no governo do Jader Barbalho, né, em 1983, que começou-se a criar essa instituição própria de Estado, Defensoria Pública do Pará, e em 1988 na Constituição Federal e em 1989 na Constituição do Estado do Pará. Sendo que a Constituição do Estado do Pará ela é pioneira, porque ela em 1989 já dizia que deveria ter um defensor público residindo na comarca, em todas as comarcas do estado do Pará, que tem sido, desde então, uma das metas da Defensoria Pública, instituição, que é levar assistência jurídica pública integral nos 4 cantos do estado do Pará. Nós temos na Defensoria Pública ações de natureza itinerante, para que nenhum município fique 100% sem o atendimento da instituição. Então, tivemos alguns momentos em que a Defensoria cresceu bastante e nós tivemos também momentos em que ela pouco avançou. Especificamente, no momento atual, que é no governo Helder Barbalho, a Defensoria conseguiu números extraordinários. E em que pese a Defensoria ter saído de 2020 de 700 mil atendimentos para chegar o ano de 2023 a 2 milhões e 300 mil atendimentos, muito ainda tem a ser feito. Especificamente, a Defensoria do Futuro é uma defensoria que a gente precisa saber equilibrar o investimento e a informatização do atendimento, sem deixar de lado o calor humano, sem deixar de lado o cuidado, o carinho com o assistido. Então a Defensoria é muito mais do que uma instituição que faz a defesa processual daqueles que não têm condições de contratar um advogado. É uma instituição que ela visa a implementação ou a cobrança de políticas públicas. Em outubro de 2023, o Supremo Tribunal Federal abriu um edital para contratação de mecanismos de inteligência artificial que vão fazer a filtragem, a seleção dos processos, minutas. O lado humano, ele continua a existir, mas essas novas ferramentas elas vieram para aumentar a potencialidade do ser humano. E a Defensoria Pública ela não pode ficar de fora desse momento de inovação e transformação tecnológica
que passa pelo mundo, para continuar a ser uma instituição presente na vida de milhares de paraenses, para continuar a ser uma instituição que tem como meta, em 2024, 2025, estar nos 144 municípios do estado do Pará. É fundamental que esse investimento em tecnologia da informação se mantenha e, acima de tudo, que a gente não perca a nossa essência. Nesses 3 anos e 6 meses na gestão da Defensoria Pública, nós enfrentamos um desafio muito grande, que é a interiorização da instituição. O que perpassa pela realização de um novo concurso público, pela contratação de mais defensores e mais servidores, mas, acima de tudo, pela estruturação da instituição no interior. Porque não basta só nomear um defensor e enviar ele para o interior, porque ele precisa ter uma estrutura mínima, básica, para realizar o trabalho dele naquela localidade. Então, esse processo, ele naturalmente não é um processo do dia para a noite. Ele é um processo paulatino, em que a Defensoria ela vai avançando nos interiores, passo a passo. Estrutura o interior, estrutura uma cidade, uma comarca, e aí, quando ela estiver estruturada, é que passa para outro, passa para outro. Nós saímos de 2020 de 44 municípios e estamos agora em 102 municípios. Uma próxima nomeação de defensores, devemos aumentar mais 3, 4 municípios, chegando em média de 105 a 110 municípios. E a gente visa, com isso, estar pelo menos em todo o Marajó, que é uma das metas para esse ano da instituição, e também está em municípios do sul do Pará, que são municípios que são frente agrícola, que são frente minerária, que têm recebido um grande fluxo populacional, e é importante que a Defensoria Pública também se faça presente nessas localidades, no combate às injustiças, à violência, mas, acima de tudo, na implantação da cidadania e na garantia de direitos e justiça à população paraense. A gente sabia que a Defensoria Pública ela ia crescer. Eu devo tudo à Defensoria. Mas se não fosse a Defensoria, sei lá como seria o estado do Pará hoje.